eu sou Wellington Dias, aqui comigo Alberto Isla Júnior. E aí? E hoje, Júnior, lembra a juventude? Ah, sim. Alberto, você sabe qual geração você é? Cara, não lembro. Eu sempre erro. Eu sei que eu não sou boomer. Mas eu acho que é millennial. já demorou demais. Do Eric Salles aqui. Ai, gente, muito obrigado por me receber. Que agradeço a sua vida. Eu ia enrolar demais aqui, Eric, mas eu falei, não, a gente vai levar, já deixa eu apresentar. Eric Salles aqui com a gente para falar sobre geração Z. Exato. Mas falar de geração Z, né? Vamos falar do posicionamento, mercado. Sim, você falando sério, né, cara? Exato. Mal. O jornalista Eric Salles hoje irá falar sobre a colocação da geração Z no mercado. Que bem. Mas é isso, né? É falar sobre isso. Aham. O que é essa divisão de gerações? Nossa, comecei. Mas eu acho que é um bom lugar pra gente começar. Acho que é um papo mesmo. Um bom lugar pra começar, né? Porque a gente fala sobre gerações e Isso. começa que se trata como se fosse um signo, né? Então, não entende-se de onde vem a origem desse termo, que na verdade ele é um termo da sociologia do conhecimento. Ele vem de 1928, então são quase 100 anos de teoria sociológica. Nasceu ali com Karl Mannheim, na Hungria, na verdade na Alemanha, que ele estava radicado, e que ele define geração como esse grupo etário, juventudes, que compartilham um mesmo espaço histórico, cultural e econômico. Então eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa de 29 anos que é a geração Z, ela é 100% diferente de uma pessoa de 30 anos que é millennial, porque elas compartilham o mesmo espaço histórico, econômico e social. Certo. Então a gente tem que entender que existem outros recortes que atravessam essas pessoas, mas que o conceito geracional é uma forma de organizar a sociedade nesses grupos etários. Então não são grupos homogêneos, são sempre grupos heterogêneos, mas que são impactados por eventos históricos e sociais comuns. Tá. Aí uma pergunta. Porque, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que existem... algumas pessoas vão dizer que tem grandes diferenças entre essas gerações. Sei lá, da Boomer pra geração Z, assim, as pontas, vou pôr assim, né, dentro do século que elas ainda se convergem, elas têm grandes diferenças. Mas elas acabam compartilhando o mesmo momento histórico, o mesmo momento econômico-social. E o que faz elas serem tão diferentes, então, na sua avaliação? É o momento que a gente compartilha no nosso processo de socialização e formação de personalidade. Então, logo, juventude. Então, é o que a gente vivencia na juventude. Então, por exemplo, quando eu te trago um jovem boomer, boomer é a galera que é de 46 até 64. Então, a galera que pegou ali, desde a promulgação da CLT em 44, ou seja, viu o mercado mudar e ser construído da maneira que está até agora, até a galera que viu a ditadura começar no Brasil. Então, um período de mudança trabalhista, de ganho de direitos muito grande do início da industrialização. Aí, quando você parte para a geração X, que é a galera de 64 até 80, aí você tem o quê? Você tem o boom da industrialização, a chegada das montadoras, aquele êxodo rural, o Brasil se mutando de um país majoritariamente ruralista para grandes centros desenvolvimentistas, montadores industriais. Daí de 80 até 96, você tem os millennials, imagino que vocês que estão aqui, imagino eu, talvez. Acho que não. Vamos revelar. Acho que não. Que aí a gente já estava num lugar de CLT consolidada, centros urbanos densamente populados. O que foi o que vocês viveram? Instabilidade econômica, então inflação galopante. Todo dia o pão era um preço, mudava, mudança de moeda. E também o boom do digital. Não foi a geração Z que pegou, foram os millennials. Vocês que viram o PC chegando, o papipaquígrafo morrendo, a galera da máquina. Então, voltei um pouquinho. A galera da máquina indo pra galera do digital, aqui, uma microlins a cada esquina. Então, assim, entendeu? SOS Computadores, cara. SOS Computadores eu fiz ainda fiz SOS. Então, assim, vocês que pegaram isso. Agora, a minha geração é a galera que não passou por essa fronteira do digital, do analógico para o digital, perfeito. E também é a mais diferente, por assim dizer, porque fomos a primeira que teve uma socialização mista. Então a nossa juventude ela não foi analógica, ela foi mista na rua e no celular. Então a gente tinha a vivência no ritmo lento, por assim dizer, da galera que ia pra escola, socializava lá, mas o período de socialização com os nossos pares, ele não tinha mais a fronteira temporal que era a escola. Então não existia o tempo da escola e o tempo da família, porque você era conectado com a galera 24 horas por dia. Então a gente parte desse novo contexto, é por isso nativos digitais.
a socialização é diferente, por isso que tantos comportamentos são diferentes. É interessante, porque muita gente se esquece justamente desse processo que você tá falando. E é engraçado, porque você tá falando e as memórias vão sendo destravadas, assim, tipo, puta, pode crer. Porque assim, a minha geração, de fato, Você nasceu em que ano? eu sou de 85. 85, tá, millennial. Sim. Millennial. Ou seja, eu só fui ter contato com o computador na adolescência, já assim, bastante adolescente. Ao passo que os irmãos dos meus amigos, que eu sou o caçula, então só o mais novo, só irmãos de amigos meus. Estes, eles estavam no início da adolescência usando as mesmas redes sociais que eu usava, só que eu já era mais velho. Então, realmente é uma diferença, mas isso de fato faz as gerações serem tão diferentes mesmo. É nesse lugar que tá toda a nossa... É que nossa personalidade, o que a gente valoriza, nada mais é do que fruto do ambiente em que a gente é socializado. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá. Vamos colocar aqui, por exemplo, geração Z. Uma galera que, teoricamente, não quer crescer, não quer ser líder, não quer trabalhar, quer 4x3, quer flexibilidade, quer home office, blá, 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 blá. Tudo aquilo que falam. Mas aí a gente tem que puxar um pouquinho e tentar entender por que que essa galera tem esses comportamentos. É a geração com o poder de compra mais corroído da história. Então, assim... Ou seja, nós temos, e isso é dado, tá? É 75% menos poder de compra do que os boomers tinham na nossa idade. Sim. E aí, quando a gente fala da Constituição da CLT, que ela foi promulgada ali em 44, e toda a construção de mercado desde então, o mercado ele foi construído para atender os anseios e a realidade daquela galera de 40 anos atrás. Onde o conceito de trabalha duro para comprar uma casa, para comprar um carro, para construir um patrimônio, ainda era um conceito possível, porque o poder de compra não estava tão corroído. Fato. Agora, para nós, não é um conceito viável. Então a gente fala, o aluguel médio em São Paulo é 3,1 mil. O salário médio de um analista júnior, de corporativo, ou seja, uma pessoa que ganha bem, é 3,9. Então essa pessoa não banca o aluguel sozinha, por isso todo mundo mora com um amigo para poder rachar o aluguel. E ainda coloca quase 50% da sua renda só no aluguel. Exato. Só no aluguel. Então a gente pode esperar uma longa permanência dessa geração, um grande comprometimento, a vontade de crescer dentro da corporação, sendo que você não vai ver um crescimento salarial, um poder de compra igualitário na velocidade que você precisa. Você não pode. Então, como a sua realidade é diferente, seu comportamento, obviamente, se adapta para aquilo. Daí que a gente vê, então, essas diferenças que são tão díspares, né, entre uma geração e outra. Quando eu coloco os millennials, por exemplo, vocês tiveram muita intencionalidade para aprender a usar o computador, por exemplo. Era algo novo. Era intencional, tipo, porra, eu preciso aprender... Pode falar palavrão? Ótimo. Porra, eu preciso aprender a digital, eu preciso aprender um Word, eu preciso aprender o Excel. E aí criou-se essa ideia de que os mais novos vão crescer sabendo. Não cresceram. É lógico. Eu não uso o Excel pra mexer no Instagram, eu não uso o Word pra mexer no TikTok. Então, pra que eu vou aprender aquilo? E aí, quando essa galera entra no mercado de trabalho, qual que é a queixa? Porra, ninguém sabe o pacote Office. Não, porque vocês foram com intencionalidade pra lá. E outra também, né? Acho que quando a gente tava mexendo no computador, o pacote Office era a coisa a se aprender. Sim. Não tinha outras coisas grandiosas pra aprender. Ou, sei lá, se você queria jogar muito jogo, você aprendia a usar DOS. Exato. Vou jogar no DOS. Eu quero jogar o joguinho. Então tem que escrever no DOS. Nem que você escreva num papel, mas faz. Você pegou essa época? Eu jogava jogo de DOS. Eu não tinha, o meu computador era um... Eu achei que eu fosse mais velho. Pentium 1. Enfim, mas... Isso é engraçado porque eu vejo dos meus alunos. Eu dou aula de informática. E... O Word pra eles é uma coisa estranha. Sim. Eles não sabem fazer arroba. Eles vivem de arroba, mas com o celular... No celular, se eu falar pra eles como fazer arroba, é tranquilo. Mas num teclado físico, que ele tem que apertar o X, não sabe. Vocês são uma geração mais PC, a gente é uma geração mais mobile. Então, tipo, tem essas diferenças. E aí, quando a gente se pergunta, de uma geração muda muito de uma pra outra, a pergunta que fica é, vocês acham que a galera que vai nascer já com inteligência artificial não vai estar diferente pra cacete de nós? Então, assim, geração beta começou ano passado, né? Já não é nem a alfa, é a beta que tá nascendo agora. E é uma galera que, assim, nasceu em um mundo que já existe chat GPT desde que eles estão mamando no peito da mãe. Exato. Então, quando eles, de fato, começarem esse processo formativo de identidade, daqui a uns 10, 15 anos, só Deus sabe como essa tecnologia vai estar. Porque eu sempre gosto de trazer o chat GPT, ele foi lançado há 3 anos só. E a gente já tá falando sobre reimaginar o mercado de trabalho, automatizar sei lá o quê, layoffs em massa, porque a IA tá substituindo. 3 anos de tecnologia.
daqui a uns 15, que é quando essa galera vai começar a adentrar no mercado de trabalho, então a gente vai ter toda uma outra configuração e muito, logicamente, o comportamento deles vai estar muito diferente. Porque se eles não quiserem, eles nunca precisam fazer uma planilha, eles digitam um prompt. Sim. Às vezes nem digitar o prompt, porque eu não sei como é que vai estar daqui a 15 anos do futuro. Eu ia falar isso, né? Exato, então assim, a gente não tem nem parâmetro pra saber o quão diferente eles vão estar, mas que eles vão estar muito diferentes, eles vão estar. Fala. Os dois tomou fôlego e batou aqui. Eric, você tem sentido que a geração ela tá vivendo mais na tecnologia, pela tecnologia, ou está dominando mais a tecnologia? Isso falando de geração Z. Né? Porque eu sinto uma certa dificuldade de alguns alunos de entender tecnologias. Eu, particularmente, eu sou um buraco que tem ali, eu sou um channel, né? Sou aquela mistura que ninguém sabe o que é direito. Eu sou... Mas eu vivi essa variação de tecnologia, e eu gosto muito de tecnologia. O que você falou de que, puxa, a gente não usa mais... Eu, às vezes falo, gente, vocês ainda usam digitação, eu uso por voz, vai mais rápido, vocês podem fazer consultas, e às vezes eu sinto que eu como um tiozinho de 49 anos, ainda estou ensinando a usar as tecnologias atuais para pessoas que deveriam estar me ensinando. Isso é uma percepção única minha, ou a gente tem realmente uma margem grande de geração Z que tá mais se levando do que dominando a tecnologia? Um certo analfabetismo digital, né? Tipo, a gente é bom de celular. Assim, eu tenho medo desse analfabetismo digital. Parece que a gente tá achando alguém... Eu diria só uma lacuna. Entendi. Eu acho que assim, é um pouco do que eu entro na parte da virada. Sim. A parte da virada. Então, para nós, supre. Sim. Supre tudo que eu preciso. Supre tudo que eu preciso. E é dos nossos movimentos neurológicos de eu não gastar mais energia aprendendo algo que eu teoricamente não preciso. Sim. Então, eu preciso aprender a mexer num computador até o momento que eu entro na faculdade ou que eu entro no mercado de trabalho, ou talvez não precise. Então, o que pra você... E, por exemplo, vocês aprenderam quando estavam, de fato, entrando no ensino superior e entrando no mercado de trabalho. Porque vocês aprenderam moldadas à necessidade do momento. Então, talvez o que esteja acontecendo é que você está ensinando a galera que está entrando nesse momento de necessidade. Então, assim, eles não têm a necessidade antes de aprender. A partir do momento que eles entram em contato com você, na sua esfera de influência educacional, trabalhista e tal, aí já é uma necessidade que eles começam a ter e essa curva de aprendizado se inicia. Entretanto, eles têm hoje um aprendizado, talvez eles sejam muito mais versados no celular. Na verdade, do que... eu tô colocando no celular, não tô colocando nem computador, sim. é o celular. Eu acho que aí eu me expressei mal. Eu falo, gente, vocês não dominam isso aqui, né? E às vezes eu sinto uma certa superficialidade. Entendi. Né? E aí eu pergunto, talvez, isso é uma discussão que a gente já teve com algumas áreas da tecnologia, talvez a tecnologia gere uma zona de conforto tão grande onde vai suprir tudo, mas saber fazer um prompt hoje... Pra saber fazer um prompt, a galera já sabe, né, assim, tipo, é dado também, de que 52% da Gen Z já tá planejando alterar a carreira por conta de IA. Então, enveredar para um outro lugar, ou então deixar de fazer o que tá fazendo para automatizar e ir para um outro eixo por conta de IA. Então, é aquilo, né, a tecnologia que mais chama atenção sempre vai ser o grande hype do momento. Claro. E quando a gente olha pra IA é até um tema meio... cansativo, né? Que a gente fala tanto, IA. Mas, porra, tem que falar, tipo... é realmente... Tá batendo na gente agora. É realmente um daqueles eventos canônicos, né? Um divisor de águas. Então, é algo que, por exemplo, já faz parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, a galera nem vai estar sabendo como mandar uma mensagem de texto em áudio no WhatsApp, tipo, como transcrever a voz pra texto. Porque, assim, não precisa. Ela tá acostumada a digitar. É quase um movimento involuntário digitar. A gente vai... Eu consigo digitar às cegas, eu não preciso olhar pro meu celular pra digitar, eu sei onde tá tudo. Você virou um datilógrafo. Exato, eu virei um datilógrafo de digitação de celular. Entretanto, eu, por exemplo, quase nunca uso a função de transcrever minha voz pro texto. Eu já sei digitar, não preciso daquilo, eu também não tô com tanta preguiça. Agora, fazer um prompt, de lei. A galera usa de terapeuta o chat GPT. Então, assim, tipo, tá embebido na rotina de todo mundo, especialmente das camadas dos estratos sociais mais ligados à juventude, de uma maneira, assim, assustadora, mas que vai ser cada vez mais progressista. Então, a gente não vai ver ficar cada vez menos, cada vez mais. Isso é claro, né? Tecnologias, dificilmente elas
perdem as suas utilizações, né? Ao menos que elas sejam superadas. Aí, então. Isso, é sobre isso. Então, mas no momento que o CD era a principal coisa, aí quando veio o Blu-ray, que foi curtíssimo, sempre vai ter uma coisa grande. A fronteira tecnológica, ela sempre se move, derruba o preço do outro, fica menos atrativa, papapá. Então é aquilo, né? Todo movimento de mercado, né? A gente tenta fugir um pouquinho da discussão de mercado, porque é um saco. Porque mercado é um porre, mas é o que dita tudo, assim, tipo... Se a tecnologia avança, volta, o sentimento de nostalgia que a gente tá vendo agora. A Gen Z, por exemplo, é uma das principais consumidoras de uma nostalgia que a gente não viveu, na verdade. Então, assim, a gente consome muito os anos 80, coisa dos anos 80, a moda dos anos 80, a nostalgia dos anos 80. Não é uma nostalgia pra mim, eu nunca vivi. É uma nostalgia histórica, moldada pelo consumo. Eu ia perguntar isso porque essa onda retrô, né? Minha pergunta era isso, mas continua. Onda retrô é símbolo de recessão. Então, sempre que a gente tem crise econômica, a gente tem consumo vintage vindo. Porque você sente uma segurança para consumir o que já veio antes. Então, sempre que você vê o CD voltando, a calça de cintura baixa voltando, a calça skinny voltando, alguma crise econômica está acontecendo em algum lugar. Porque você é direcionado a consumir aquilo que você sente seguro, que você já sobreviveu. Então, sempre que você tem uma onda vintage, você tem uma crise econômica vindo da costeira. Sim, porque se você só olha pra trás porque a sua realidade agora, imposta, ela é ruim. Então, se ela é ruim, eu vou olhar pra trás porque é bom. Exato. Motivou a gente em muitos momentos, né? Ô, Eric, eu vi uma pesquisa de uma faculdade inglesa que acabou coletando muitos dados mundiais aí. 30% da geração Z tá mais conservadora, inclusive com pensamentos de... eu tava vendo violência contra a mulher quando eu achei esse dado. Me preocupou um pouquinho. Você acha que isso também, essa nostalgia, está fazendo esse conservadorismo... Que eu vou dizer daqui que eu não gosto desse tipo de conservadorismo, né? Então, voltar? A pesquisa que você está falando é da London King's College. Isso, obrigado. Isso, 29 mil pessoas no mundo inteiro, no Brasil, em parceria com a Ipsos. Fez no Brasil também? Isso, a amostra de 29 mil pessoas ela é global, incluindo o Brasil. E aí, aqui no Brasil, o parceiro foi a Ipsos, que viabilizou, computou os dados, tabelou, blá, 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 blá. E aí, o dado que você está se referindo, acho que 33% da Gen Z declara que acredita que a mulher deveria sempre obedecer ao marido, que o marido deveria ter sempre a declaração final. Perfeito. Eu escrevi um artigo sobre isso ontem. Ontem eu publiquei um artigo sobre isso, exato, entrevistei. Você ele puxar a fonte assim, eu falei, caramba, tudo bem. Assim, sabia porque eu estudo bastante o tema, né? Muito obrigado. Mas eu me reuni com a presidente da BRH ali de Grande Florianópolis pra gente discutir um pouco o texto, fiz um artigo. E o que a gente chegou numa conclusão, né? Puxando de outros estudos mais o que esse dado traz pra gente. O conservadorismo, e sim tá crescente, sim é um problema. É real, então? É real. Ele não vem de um lugar de nostalgia. Ele vem de um lugar de insegurança. Porque a gente vive num movimento VUCA, né? Volátil, instável, agitado, etc. E aí, o que a gente observa nesses movimentos, como é o Red Pill, a machosfera, o tanana, busca-se segurança na subalternidade do outro. Então, você tá num movimento instável, você tá numa realidade que você não necessariamente tem autoridade, tem segurança de nada, mas se você domina alguém, então, de alguma maneira, você está mais seguro. De alguma maneira, você está suprido em algo. É buscar a sua segurança na subalternização, na vulnerabilização de uma outra pessoa. E qual que é o recorte que historicamente é subalternizado e historicamente é mulheres. Sim. Mulheres. Então a gente vê o movimento Red Pill, né, o despertar masculino, toda essa baboseira, toda essa palhaçada, como ali uma forma da galera se sentir mais segura, mais autoritária, mais dominante em um ambiente em que eles não têm autoridade, segurança ou dominação de nada. Então busca se subalternizar o outro e sobra pra pobre das mulheres. Quando essa não é uma pauta muito viável, sobra pra quem? Pra população LGBT. Quando não sobra pra eles, sobra pra quem? Sobra pra população preta. Então sempre vai ter um recorte pra ser subalternizado pra criar essa sensação de segurança, de manutenção de uma dominação por algum recorte. Cara, você tá trabalhando com essa geração, são só as crias, né? Crias. Agora, viu? Os crias. Os crias. Você acha que é necessário começar a fazer algo para esclarecimento, para educar essa galera nesse sentido, para dar uma luz no fim do túnel também? Porque o cenário para a Gen Z é muito ruim, visto, e a gente sabe disso.
essa visão que a gente tem, principalmente de quem ainda domina as vagas de emprego, é de que é uma geração preguiçosa, de que é uma geração que não quer nada. E, gente, eu sou muito crítico a isso, né? Eu falo o tempo inteiro que preguiçoso a gente tem toda geração, braço curto a gente tem toda geração. São dificuldades que tem. E eu entendo bem disso de dificuldades, né? De onde eu vim. E outra também, né? Quem quer ser explorado? Quem sã consciência quer ser explorado até eu ia chegar nesse suor, sabe? Tipo, eu ia chegar nesse ponto, né? De onde eu vim, eu nasci, fui criado na periferia e fui chamado de vagabundo muitas vezes na vida porque eu quis coisas diferentes. Você tava com um emprego, carteira assinada, que eles falavam. Não, mas não é o que eu quero qualidade de vida. Mas você não vai ter dinheiro. Mas dinheiro nem sempre é qualidade de vida. Tudo bem que a gente sabe que um leva o outro e a gente precisa de dinheiro. Mas a educação social, esse ambiente que está sendo construído, você acha que precisa ser trabalhado essa mentalidade de, olha, você não precisa dominar o outro? Precisa, mas não vai. Precisa, mas não vai, porque nunca foi. Então, assim, a história nos ensina. Já aconteceu da gente conseguir convencer alguém de que você subalternizar o outro não é um caminho de segurança? Não, nunca aconteceu. É uma luta, assim, de milênia. E é uma galera que, assim, uma vez que está colocada na sua própria premissa, não se abre para ouvir a do outro. Então, quando a gente vê aquelas mesas, né, tipo, 30 Red Pills versus uma feminista, Red Pill versus... Ninguém muda de opinião, porque você se baseia em uma premissa falsa, a premissa de que a pessoa está disposta, de fato, a ouvir, quando ela está lá para defender o seu próprio ponto. Então, não é um espaço em que as ideias, elas são respiráveis, permeáveis. Não é, de fato, democrático, né? Exatamente. A ideia de democracia. Exatamente. Não é um... Exatamente. Então, assim, o Brasil, não só o Brasil, como o Ocidente, de maneira geral, necessita de uma revolução educacional, cultural, tremenda. Terrível. Agora, como viabilizar isso? A gente não se fala de política. Exato. Surge nas camadas de poder, não só de política estatal, como de política corporativa, porque a política estatal, no Ocidente, ela muitas vezes serve à política corporativa. De fato. Então a gente tem o lobby muito forte. Quem define o que é consumo, quem define o que é moda, quem define o que é ultrapassado no mercado, não são os políticos. Então a revolução cultural, ela parte muito das camadas de poder do mercado. E é como o Estado regula esse poder que possibilita ou não uma revolução cultural. Mas aí a gente entra numa seara política muito mais complexa. Vários episódios. Exatamente, vai para um outro lugar. E assim também, né? Eu já ouvi de algumas pessoas, falando da geração millennial, principalmente, que uma das razões para a frustração e o conservadorismo dessa geração é uma negação de um sonho que lhe foi ofertado, mas que não foi entregue. Me explico. Hoje em dia... Bom, você nem tanto, mas assim, eu fiz a minha carreira como licenciatura. E na virada do século, tudo bem, você poderia escolher viver a sua vida inteira como professor de história, porque o mundo te prometia essa possibilidade, porque a geração anterior não pôde fazer faculdade, trabalhou, ralou pra cacete, mas conseguiu te dar a permissão para que você, né, as condições necessárias para que você conseguisse fazer uma faculdade e aí escolher o seu curso não por dinheiro e sim por amor, e lá. Hoje a realidade se impõe de uma forma muito pior. Então, tanto é que os cursos de licenciatura estão vazios. Por quê? Porque ser professor não é uma promessa de uma vida minimamente segura, é uma formação muito pesada. Desculpa, sensível. Enfim, desculpa, isso quer um remédio. Enfim. E, portanto, se esvazia, embora algumas pessoas ainda optem por isso, mas a pessoa que no início do século XXI sonhou com uma vida mais estável, olha para a realidade hoje, olha para os lados, não vê estabilidade nenhuma vindo de lugar nenhum, e aí culpa o outro, culpa a si mesmo, não consegue diluir isso e aí vira um conservadorismo, vira um problema. Para a geração Z, nem foi dada essa promessa de uma vida estável, de uma vida assim, tranquila, vamos por assim, né? Economicamente falando. Dada até foi, só não se concretizou. Então, por exemplo, o combinado com a gente era: estuda bonitinho, faz sua faculdade, entra numa empresa como júnior, faz o operacional, conhece o caminho das pedras, seja promovido e você vai crescendo, ganhando mais desse jeito. Aquela carreira linear, que também foi prometido para os millennials.
Mesma que cartilha. É real uma coisa boomer, né? Exato, que veio... Na real é lá atrás. Porque lá era possível, porque o mercado, a CLT, as estruturas de poder, elas foram montadas por essa galera numa época em que era possível. Poxa, minha vez. Exatamente. Mas, exatamente. Esse é o sentimento. Exatamente. Então, quando você pega, tipo, a segunda metade dos millennials, a galera que, tipo, começou a nascer nos anos 90 ali, isso já tava definhando. Já era um conceito que tava definhando. Então, pra gente ter um dado contrastante aqui pra vocês. A gente tá uma das maiores escolaridades de ensino superior da história do Brasil. A gente tá numa das menores taxas de desemprego. Ou seja, a gente tem muita gente formada. A gente tem muita gente formada em histórica, né? Em proporção de a gente tem muita gente com ensino superior. A gente tem pouca vaga de emprego não preenchida, 5,6% da população em desemprego, mas as empresas ainda estão dizendo que existe uma escassez de talento de 86%. Ou seja, a gente só tem 14% dos empregadores falando, tá suave de contratar, tô achando gente qualificada. Ao passo em que o desemprego está baixíssimo e tem muita gente formada. Por quê? Porque a régua subiu. Sim. A dificuldade não está sendo entrar no mercado, está sendo subir no mercado. O talento mais raro, o talento mais complicado para se recrutar é a galera plena. Então, assim, você tem o estagiário, aprendiz, estagiário, júnior, pleno. O pleno é o mais difícil, porque a Gen Z não fica tempo suficiente dentro de uma companhia para ser promovida pelo... O tempo médio de permanência de uma Gen Z numa empresa é 9 meses no Brasil. Uai! A maioria das organizações começa a promover depois de 14 meses, um ano. Então não dá tempo dessa pessoa ser promovida. Ela vai pulando de cargo em cargo. Então o que você tem? A galera que já é millennial, X, que ocupa esses cargos plenos e sêniores, já está empregada. E a nova mão de obra, que é a galera que está se formando, que é júnior, não fica tempo suficiente para ser seniorizada. Então ou você contrata às cegas uma pessoa com perfil júnior para ser pleno, ou você faz das tripas corações para seniorizar esse júnior. E aí você cria uma escassez de talento no meio da pirâmide e não na entrada. Ao mesmo tempo, a régua da base acaba subindo. Então você ter uma graduação não vai te garantir essa coisa. Não é mais uma garantia. E aí o cara que tá lá ralando, fazendo o ensino médio para fazer uma faculdade... Porque as pessoas estão desesperadas para contratar o meio, não recém-formado. Foda-se o recém-formado. Recém se formou, já tenho muitos desses. O que eles não têm é a galera com alguma experiência para ser pleno. Só que isso é um gargalo difícil de resolver, né? Como é que você vai fazer? E outra, você tava falando, eu fiquei pensando, cara, se o cara trabalha 9 meses de uma empresa e pula pra outra, ele nunca tira férias. Ele faz 1 ano de empresa. Cara, é estressante isso. Exato, é o cara nunca Que férias para. que PJ tem? A maioria é PJ? De fato. É outro dado importante. Que férias que PJ vai ter? Exato. Mas já que puxou aí, vamos aí, na precarização das leis trabalhistas, né? A gente tá nessa discussão de escala 6x1. CLTs vivendo... PJs com a chibata do CLT. Caramba. Gente de PJ trabalhando como CLT, tá? Isso, é isso. PJização. PJização. Eu ia falar PJ com a chibata do CLT. Agora saiu, né? Agora saiu. Que é uma falsidade do caramba, assim, isso. Eu achei um absurdo você ter um PJ que ele tem que cumprir dias, horários, tudo direitinho. Você fala, mas bizarro. Banco de horas. Isso tá destruindo também o psicológico, né? Total. Só que a galera tá ficando um pouco menos adepta também. Por isso discussões como a 5x2, o fim da 6x1, porque a galera tá um pouco... porque a galera tá um pouco menos adepta, aceitando um pouco menos esses movimentos de precarização. Porque a gente tem mais acesso à informação e a gente cresceu num mercado que ele é muito mais plural. Ele tem muito mais vertentes. Então eu não preciso entrar no corporativo ou em algum concurso público para estar empregado, que eram os caminhos que a gente tinha. Ou se eu quero ser um infoprodutor, eu sou. Se eu quero atuar como tráfego, eu atuo. Se eu quero atuar como freelancer, eu atuo. Então você tem muito mais horizontes, muito mais modelos de trabalho para contemplar, ao invés de só aceitar o que te foi dado na estrutura corporativa formada anteriormente, quando esses modelos de trabalho ainda não existiam. Então a gente está olhando com um pouco, não é desprezo, mas um pouco menos de apreço para a CLT, porque a CLT, eu amo a CLT.
A CLT não deve ser menosprezada, ela é um fruto de muito suor e trabalho de muita gente. Muito obrigado. Ela não é, assim... Repete, porque você acabou de falar o que eu falo na sala de aula. Valorizem a CLT. A CLT é o santo grau das leis trabalhistas ocidentais. Tem muito que mudar, tem muito que ser atualizado, tem muito que ser melhorado, mas foi construída no lombo de muito trabalhador e é um arcabouço legal que não se despreza. Então, assim... Mas existem horizontes. Existem horizontes. E são esses horizontes que a gente olha, porque assim, o que também constitui a CLT? Qual que é o grande gargalo, o grande defeito da CLT? A obrigatoriedade da carga horária e a obrigatoriedade de exclusividade da sua mão de obra para aquela pessoa. Então, teoricamente, você pode ser demitido por justa causa se você quiser uma carreira de infoprodutor enquanto você está no CLT. Você pode ser demitido por justa causa se você faz um freela enquanto você está no CLT. Mas os salários do CLT não acompanham o custo de vida. Então, sempre se necessita de uma renda extra, de fazer um freela, de fazer um negocinho, para poder pagar as contas. Mas isso, por si só, é violação de contrato. Sim. Então, você pode ser demitido e perder a sua renda principal. E aí você fica naquilo, sem poder de compra, com direitos garantidos, mas sem conseguir sobreviver só desses direitos. Eu descobri isso lá nos 20 e poucos anos, que você não pode fazer bico quando você tá trabalhando. Eu falei, não. Exato. Então, como é que se faz? Se o salário não é o bastante para suprir, mas contratualmente, pelo próprio arcabouço legal que te garante os direitos e a estabilidade naquele salário, você não consegue sobreviver só naquilo. Então, como é que você faz? Ou você viola a lei trabalhista, ou você busca outros caminhos que vão te pagar um valor bruto maior, que vai dar para você pagar as suas contas, mas que vai te dar uma seguridade social menor, que vai te tirar direitos. Mas entre ganhar direitos e pagar boleto, você precisa pagar o boleto hoje. Porque a realidade se impõe. Exato. Mas, e aí, eu tenho uma preocupação, mas aí vem da geração que me criou. Pois não. E também... um militante. E também. Tudo bem, E somos também, dois. Até pela idade que eu tenho. Porque acho que com 20 e tantos anos, até com 30 e poucos, eu não pensava muito nisso. Mas hoje é uma coisa que já começa a bater a porta, que é a aposentadoria. Então, assim... uma pessoa que ela não está dentro da... Ela é pejotizada, ou ela faz outro tipo de serviço que ela não está coberta pela CLT, ou ela contribui individualmente para a Previdência, ou ela não contribui. E eu não vejo, sinceramente, pode ser uma ignorância minha, as pessoas falando por aí, não, eu tô fazendo PJ aqui, mas eu tô pagando o carnê do INSS, eu tô... alguma coisa de alguma É que a gente entra de novo na discussão com o quê? Dinheiro. Exatamente. Então, sobra, não sobra. Exato. É que a CLT, ela é tipo uma mãe. Ela separa o dinheirinho da aposentadoria, o dinheirinho da comida, o dinheirinho do ônibus, o dinheirinho do imposto. Ela separa tudo bonitinho pra você. Por isso que a gente tem aquele corte no salário. Sim. Mas é porque tá separado. Tá separado. Melhor você não vê na conta do que você tem que tirar da conta. Exato. Tá separado. Mas é aquilo também. Vamos até falar especificamente sobre geração Z, que é uma geração que está muito pouco preparada para aposentadoria em específico, porque até pelo nosso processo de socialização, que é uma socialização imediatista. Pronto. A gente, de fato, é mais imediatista, de fato, é mais ansioso, de fato, busca mais liquidez imediata. Então, eu quero usar agora. Eu preciso agora. Isso é algo que está sendo transmitido para os outros também, tá? Quanto tempo você não esperava um ônibus antes? Hoje, se o Uber tá 8 minutos, você começa a escalar pela parede como se 8 minutos fosse muita coisa. Então, assim, é algo que está sendo transmitido para a galera. Não é exclusividade nossa. Mas em nós, é mais intenso. E houve um estudo muito legal, acho importante a gente compartilhar a evidência científica. É um estudo feito por futuristas, neurologistas e tal, que eles pediram para você se imaginar, e tudo isso eles estavam olhando tomografia, olhando o seu cérebro. Eles pediram para você se imaginar, agora, nesse momento, para você ver qual parte do seu cérebro era ativada. Depois, eles pediram para você imaginar um cara que não tem nada a ver com a sua realidade. Tipo, um trabalhador da Nike no Tibete fazendo tênis. Beleza. Ou seja, algo completamente oposto. É outra área do cérebro que se ativa. E pediram para você se imaginar daqui a 30 anos. A área do cérebro que se ativa para você se imaginar daqui a 30 anos é a mesma que se ativa para imaginar o cara tibetano que não tem nada a ver com a sua realidade. Então, é extremamente difícil se imaginar e se projetar no futuro. E se é extremamente difícil se imaginar e se projetar no futuro quando você tem 1001 buchas agora, é muito mais difícil transformar o agora em uma ação de construção para o futuro.
Então, mesmo dentro das organizações em que muitas têm, por exemplo, convênio médico e previdência privada, a geração Z é a que menos utiliza a previdência privada, que na maioria das corporações é opcional, né? Se escolhe. A gente praticamente não utiliza. Nas organizações em que existem benefícios flexíveis, em que você pode diminuir um benefício e aumentar o outro, o movimento de mais de 70% da Gen Z é diminuir o convênio e aumentar o VR ou o VT. Porque eu não utilizo todo dia o meu convênio. Eu utilizo todo dia o meu VR e o meu VT porque eu não tenho poder de compra. Faz sentido. Então, ele me ajuda, a realidade, ela se impõe. Então, pra mim, é melhor ter um plano inferior do que eu ter menos dinheiro pra gastar no mercado, porque é o que eu preciso. E outra também, né? A juventude, ser mais novo, te obriga a ir menos ao médico, né? Você tem menos... necessidade. Tem mais saúde, talvez. Talvez. Mas você tem menos necessidade de ir ao médico, então você acaba não indo. A Z é uma geração teoricamente mais saudável também, não é isso? Fisicamente mais saudável, mentalmente mais vulnerável. Então, assim, de que saúde estamos falando? Exato. Então, benefício, eu não vou fazer propaganda aqui, porque me contratem se vocês quiserem. Exato. Mas, tipo, benefícios que olham pra saúde mental, que olham pra academia e tal, esses são amplamente utilizados. A galera de fato faz terapia, a galera de fato vai treinar, de fato vai pra academia. Na geração Gen Z, exato. Somos os maiores adeptos ali de um Gym Pass e tal, de fazer uma terapia, etc. Então, a galera olha pra isso. Mas fisicamente é difícil, a galera. Eu vou pro médico todo semestre, vou fazer um check-up a cada... Não vai. Enquanto a galera da Gen X, os boomers que já estão ali nos seus 50, 60 anos, essa é uma galera que olha com um pouco mais de carinho pra sua saúde, porque precisa, de fato. É isso, é sobre isso. Então, é sempre aquilo. A realidade se impõe. Qual que é a realidade da Gen Z? Uma realidade em que é muito difícil você olhar pra sua previdência. E detalhe, esteja você no PJ ou esteja você no CLT, você vai trabalhar até os 70 anos, porque a nossa previdência não se sustenta. Então, pronto. Você vai ter, daqui a alguns anos, pessoas de 15 e pessoas de 80 no mesmo escritório, porque você vai precisar trabalhar até os seus 80. A aposentadoria não vai estar sendo uma opção muito realista se nada mudar no esquema previdenciário. E outra, né? A gente já está aí com uma... Assim, a depender de quem ganha agora nesse ano, uma nova reforma da Previdência. Mais uma nova Exato. reforma da Previdência. Mas mesmo na atual, gente, qual que é a média ali de vida de um brasileiro? É 74, 78 anos? Da região. Exato. Mas aí, qual que é a idade para você se aposentar? 65, 64? Por idade? Então você tem o quê? 10 anos de vida que você não trabalha? Porra. Exato. E aí? Não, e sem contar as pessoas que aposentam e já ficam muito doentes logo e aí em seguida. Querem convencer a geração Z de que essa é uma promessa legal. Ralo com a ostra de trabalhar pra você passar 10 anos da sua vida, 10 anos. Na sua velhice, quando sua saúde vai estar fragilizada. Exato. Então, assim, dá pra esperar que essa galera trabalhe 40 anos, ralando, vendo que a gente só vai viver 10 anos tranquilos. E bota aspas nisso, né, do tranquilos. Pode falar. Não, eu ia voltar um pouquinho atrás ali. Eu trabalhei muito freela na minha vida inteira, né? Experimentei, você vai falando, eu começo a me questionar ali onde que tá a minha geração no meio do caminho. Mas eu tive que aprender educação financeira sozinho. Sim. Porque o meu dinheirinho era assim, realmente minha aposentadoria, se eu for depender de aposentadoria, eu tô lascado. Né? Então eu preciso fazer o meu caminho. A geração Z tá preparada com essa educação financeira ou isso tá faltando também? Eu acho que nenhuma geração tá com educação financeira, assim, tipo, a galera... Quando quando a água baixa na bunda, a galera começa a atuar. É isso. Eu acho que não tem... A gente tem que entender a realidade da nação em que nós estamos, do país em que estamos. Que a gente não tem nenhuma educação suficiente para alfabetização. Imagina a educação financeira. E faz falta? E faz falta, claro que faz falta. Assim, vai fazer... No momento não faz falta. Vai fazer falta. Sim. Exato. Então, assim, eu ainda não estou observando as consequências da negligência do presente. Isso vai vir no futuro. Mas é aquilo, se eu começo a me preparar pro futuro agora, daí eu tenho duas alternativas que eu posso fazer. Ou eu posso trabalhar mais para direcionar parte desse dinheiro, mais ainda, para direcionar parte desse dinheiro para previdência, ou eu posso viver um pouco pior para guardar esse dinheiro, porque eu vou perder o meu poder de compra que já tá baixo. Então, assim, para eu guardar esse dinheiro, ele tem que sair de algum lugar. Fato. Ou ele sai do dinheiro do meu dia a dia, ou eu ralo mais para ganhar algum dinheiro para não utilizar ele agora. Mas eu volto naquele ponto, eu quero liquidez. Então eu tô trabalhando para ganhar o dinheiro que eu não vou usar, que eu não vou ver o fruto dele. Eu só vou ver o fruto dele daqui a 30 anos, que é justamente aquela parte do cérebro que não se ativa direito. Agora é minha vez. Assim, agora falando de um lugar mais específico.
A minha geração cresceu com um discurso assim, seguridade de trabalho, né, e lutar por direitos. O lugar que eu quero falar é de luta por direitos. E como um funcionário público, concursado e tal, e assim, com o direito de greve questionável, eu faço greve, enfim, luto por questões trabalhistas, mas eu não vejo as gerações que chegam depois de mim fazendo o mesmo. Uhum. E eu também não vejo em outras carreiras o mesmo movimento. E aí a pergunta é, essa geração, as gerações a sua e as que estão vindo, elas, por conta dessa realidade que se impõe ou porque são imediatistas, não sei por quê, lutam menos pelos seus direitos? Lutam diferente. Tá. Então eu vou retornar para aqui. Exato, né? Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, que está crescendo uma toada do conservadorismo, da misoginia, teoricamente, se a gente voltasse 20, 30 anos, essa toada teria que acontecer via TV, via passeata, via meios analógicos, mas está crescendo. Por quê? Porque está no digital. Então, existe uma movimentação coletiva, intencional e política que existe no digital. Porque a nossa socialização, novamente, ela foi híbrida. Então, o digital também é um espaço de manifestação social e política pelo qual a galera existe e está. Então, por exemplo, o VAT, ele é majoritariamente postulado pela Gen Z. Os maiores defensores do VAT é a galera abaixo de 30 anos. Mais de 20 anos, né? 123. O Rick Azevedo, por exemplo, ele tem, tipo, 28, 29, alguma coisa assim. Jovenzíssimo. Então, é a galera jovem, é a base. O VAT aqui de São Paulo também. O VAT de São Paulo, exatamente. Então, a galera está lutando, mas a gente não vê muita gente do VAT na rua, por exemplo. Não existem grandes passeadas do VAT, grandes movimentos do VAT. Na verdade, eles articulados com uma CUT, com uma POSP e tal. Não, entende? É um movimento majoritariamente digital. É um evento que ele se converte, ele vai pro Senado, ele vai pro negócio, ele tem representantes, ele sai pra rua, mas que ele é majoritariamente articulado e propagado e que ganha apoio popular pelo digital. Explica pro pessoal o que é o VAT. Explica você, por favor. Gente, VAT, Movimento Vida Além do Trabalho, um movimento que ele defende ali a proibição, né, a não continuidade da escala 6x1, porque de fato é uma escala predatória que machuca a saúde do trabalhador. Sem redução de salários. Exato, sem redução de salários. E que assim, galera, vamos combinar que a 6x1 realmente não se sustenta, é algo predatório. Tudo que tenta solidificar a 6x1 é, na verdade, um pensamento de um empreendedorismo extrativista, exploratório. Então é importante que estejamos colocados que a 5x2 é possível, um monte de país já fez, porque a gente, enquanto uma das maiores economias do mundo, não conseguiria fazer. E outra, eu tava ouvindo o Medelírio essa semana, indo pra greve, e eles têm uma parte do podcast que é o Aparte. E aí tinha uma empresária falando, olha, existe um movimento aqui, eu sou uma empresária que sempre abri, o meu negócio já começou 5x2, já tô querendo implementar o 4x3, e eu conheço outras realidades e tal, e chamando a galera que tem os seus negócios, porque fica muito esse papinho, dá um parecer, um ar de que, não, o empresariado brasileiro não sobreviverá ao fim da escala 6x1. Exato. Foi assim em outros momentos. Preciso manter o meu... Mas daí eu quero até retornar para sua pergunta, que é o seguinte: algo muito diferencial da política de antes da política de agora. Internet. E eu digo internet não no sentido de a gente se manifesta no digital. É mais o que a gente consome. E o que a gente consome se diz assim, aquele vídeo do Nicolas Ferreira, por exemplo, falando sobre o rolê do Pix, a fake news do Pix. Aquilo não é um movimento orgânico. Ele pegar mais visualização do que o Brasil tem de população só no Insta, não é um movimento orgânico. Não é. Mas gerou pauta. Pautou TV, pautou podcast, mas é aquilo, surge do lugar. Então, anteriormente, você tinha um pouco de construção de senso, você era intencional em buscar o que você queria. Então eu tenho que entender sobre isso, eu vou buscar tal coisa. Mesmo nos primórdios da internet, se você tinha interesse em algum tema, você tinha que digitar, achar algum site, ler alguma coisa. Hoje meio que chega até você. Porque o microfone está conectado e eu vou retornar ao início da minha fala. Quem molda consumo é mercado. Quem está moldando ideologia política também é mercado. Sempre foi. Mas agora é de maneira muito mais direta e eficaz, porque ele pode moldar o consumo de conteúdo.
O que antes era notícia, o que antes era passeato, o que antes era TV, o que antes é rádio, é um reel de 1 minuto que você vê 300 vezes ao longo da semana no seu celular. Você não percebe que é um posicionamento político até que ele já esteja arraigado na sua cabeça, porque ele é em doses, assim, micro e muito constantes. E olhando da ponta de cá, que nem a gente... Até o Wellington descobriu que eu tava em greve porque ele ficou sabendo do trânsito da cidade. E é isso, a gente caminhou por 3 horas para fazer um barulho de se somar tudo. Não dá 2 minutos. Porque assim, é uma nota no jornal do almoço, eu vejo uma publicação de um jornal de grande veiculação e de um outro que é mais de presença na internet, que é o ICF. Que não adianta mais fazer cara pintada na Paulista para derrubar um presidente que não vai existir novamente. Porque se não entender que os meios digitais agora são vozes mais fortes... do que as próprias ruas. E aí eu trago, por exemplo, gente, eu vou até entrar numa seara que eu nem vou colocar nos cortes da minha rede social, porque eu vou me prejudicar. Mas assim, o campo progressista, no geral, é extremamente mal articulado. A gente é muito ruim. Então, por exemplo, tem uma cacetada de gente progressista criticando a Erika Hilton porque a Erika abriu um podcast. A Erika Hilton agora tem um podcast. Um podcast que tá pegando uma cacetada de visualização, que tem muita gente assistindo, que tá gerando cortes com mais de 1 milhão, 2 milhões de visualizações, e a galera tá criticando porque, teoricamente, não é o papel do deputado ficar fazendo podcast. Mas o outro lado da moeda não está preocupado com isso. É a galera que justamente critica quem depois fala, mas a esquerda não sabe se comunicar. Quando a gente começa a se comunicar de maneira efetiva, vem uma resistência do próprio campo. Então, assim, eu ainda acho, e este é um erro, e é por isso que a nossa juventude está tão pendendo para o conservadorismo, porque a gente está num lugar extremamente instável, extremamente volátil, com poder de compra corroído, e quem está oferecendo alguma comunicação alguma segurança, por mais que o meio seja torpe, mas quem tá oferecendo alguma segurança é a direita. Quem tá se comunicando de maneira simples é a direita, enquanto os grandes mecanismos progressistas ainda têm uma visão sindical, uma visão, sei lá o quê, uma visão oitentista que não se conecta com a galera do hoje. Até algumas coisas, né, de tudo que você tá falando, que você falou e eu falei, puta, é isso. Porque, por exemplo, 1º de maio. 1º de maio, a Paulista ficou fechada porque a extrema-direita ia pegar, não sei o que lá, beleza. Aí a polícia começou a proibir os espaços de serem utilizados, encheram o saco, conseguiram a Praça Roosevelt e a Praça da República. Eu fui nos dois. Praça da República, vazio. Aí a gente voltou para a Praça Roosevelt. E a Praça Roosevelt era o movimento chamado do VAT, o chamamento era do VAT. E o VAT tem uma presença muito forte com a Érica. E aí, assim, para qualquer pessoa que minimamente conhece um pouco mais de política, sabe que aonde a Érica aparece, se disser que ela vai aparecer, lota. Sim. E lota mesmo. E a gente chegou lá, tava cheio. A Praça Roosevelt não é tão grande, assim, tava toda tomada. Aí a gente, podia ter chamado, a Érica não vem, porque teve votação um dia antes, foi aquela quinta-feira horrorosa, não sei o quê. Eu acho que ela não vai colar mesmo. Tá, paciência. Daqui a pouco ela sobe no caminhão. Falei, pra caralho, ninguém avisou os caras, ninguém falou nada. Tinha entupido essa praça se tivesse falado que a Erika ia aparecer. Exato. E outra, não foi só ela, um monte de figurão apareceu, enquanto que em São Bernardo organizou, chamou, foi muito mais cheio. Mas e aí essa desorganização pra gente caminhar pra esse lugar, assim, eu sempre gosto de olhar o que acontece e o caminho final. Qual que é o caminho final da democracia? É o voto. Assim, tudo desemboca na urna. E a Gen Z, comparativamente com as outras gerações, é uma das que mais tem participação de voto. Então, nós estamos dentre os grupos etários que mais vota. Que bom. A galera de 16, 17 até 30 anos vota muito em peso e vota menos em branco do que a galera que tem 40, exato. Que bom até que ponto? Porque em que a gente tá votando? Não. Porque o nosso voto, ele acaba sendo moldado pelo consumo. Se quem se comunica com a juventude é essa galera, tão logo a urna ela vai pesar. Então, em peso, a gente tá. Com a esperança política, a gente tem. Mas a esperança política e a participação em peso, ela existe para os dois lados. Sim. É quem consegue se conectar melhor e se comunicar melhor com sua galera. É que eu falei que bom, porque a última pesquisa que eu tinha visto é que o branco e nulo era, sei lá, 26%, coisa assim. Mas não tá concentrado na gente, tá concentrado na galera cansada. Exato. Tá concentrado na gente. A gente ainda não tá cansado. E aí... E a gente cansou. A gente cansou, de fato, porque assim...
politicamente, no voto, na urna, eu ainda não estou cansado. Mas agora, no movimento pelos direitos trabalhistas da minha carreira, porra, tá foda. Boa. E aí, agora, aí eu vou ter que puxar pra cá. Pra carreira. Pra pegar a carreira e pedir pra você explicar um pouquinho da Crias. Nossa, é verdade, a gente tá quase um... Gente, péssimo empresário. Desculpa. Eu tô me segurando aqui porque o fervor também é grande, mas vamos ao que interessa. Péssimo empresário. Estão falando há uma hora, eu não fiz ainda a publicidade da Política. Não interessa, gente. Deixa eu corrigir. Eu falei, vamos ao que interessa, mas é porque a gente trouxe ele aqui pra falar disso. Não, vamos lá. A Crias, então. O que é a Crias? A Crias ela é uma companhia que ela é focada em capacitar executivos para liderar a geração Z. Porque a geração Z, e aí lê esses talentos jovens, né, estagiários, júniores, plenos, pessoas que vão até os 30 anos, a gente tem a maior taxa de rotatividade do mercado, que custa muito dinheiro para as empresas, e a gente tem 76% das lideranças achando a Gen Z a mais difícil de se liderar. Então a gente chega junto dessas lideranças para explicar o porquê que a Gen Z é assim, porquê que os dados são dessa maneira, e que habilidades práticas e ações de gestão de pessoas eles podem implementar para poder reduzir esse gargalo. E dentro dos clientes que a gente já conseguiu implementar projetos, a gente teve uma redução de 23% no turnover de pessoas jovens no times que a gente treinou. O que para os nossos clientes representou quase 700 mil de economia anual em rotatividade. Então, assim, é um senhor resultado. A gente está comprovando a tese de que pode ser possível por meio de uma gestão geracional, que é um conceito nosso, trademark, não use, monetizar e conseguir conver o valor real da gestão de pessoas para a organização. Então, é o que a gente conseguiu operacionalizar e que a gente faz em 2 vias. Então, a gente fala tanto com o líder quanto com a base. Então, por exemplo, tem vários clientes nossos do agro até tech. Então, a gente atende, tipo, desde a galera que colhe laranja até quem faz a 99, por exemplo, é cliente nosso. 99 é cliente nossa, a Scania é cliente nossa, a Natural One, que é aquela marca de suquinho natural, é cliente nossa. Desde o cara da laranja até que faz o caminhão. Perfeito. E com a maioria deles, a gente faz tanto o líder quanto os estagiários, né? A gente tem, tipo, 200, 300 pessoas por empresa. E a gente vê uma transformação realmente estrutural. Mas eu prefiro focar na liderança, porque é onde se concentra o poder institucional. Então, por mais que eu treine o estagiário ele não tem o poder de transformação organizacional, porque ele é um elo que não influencia ninguém ali na estrutura corporativa. Tá. A partir do momento que eu falo com a liderança consegue descer e a liderança vai ser promovida para centros de poder. Então, a transformação ela acaba sendo uma continuidade. Então, eu preciso falar com a liderança, sabe? É importante. Você viveu essa dor para criar a Crias? Vivi essa dor em que sentido? No sentido de não tem ninguém que tá fazendo essa ponte? Não é uma dor, é uma oportunidade. Se não tem ninguém no mercado, então eu suprindo a demanda, eu vou e pego ela pra mim, exato. Então, sim, 1 ano de empresa. Na verdade, assim, eu tô exclusivo na Crias há 7 meses. Tá. 8. Eu saí do CLT em agosto do ano passado para me dedicar integralmente a Crias, né? A gente começou no começo de 2025, mas integralmente há 7 meses. Já capacitei mais de 600 lideranças e 400 estagiários, ou seja, 1.000 pessoas passaram por treinamento. Porque a demanda, ela existe. Claro. E não tem uma galera suprindo. Então a gente entrou pra meio que tapar esse buraco, sabe? Resolver essa necessidade do mercado. O que foi uma dor que a gente vivenciou é que nós somos uma empresa protagonizada por pessoas jovens, mas que a gente fala com a galera de 40, 50 anos. Então, normalmente, a galera olha pra cá e, pô, eu vou chamar esse moleque de 23 anos pra ensinar meu líder que tem de carreira o que ele tem de vida? Tipo, o que esse moleque aqui vai ensinar e tal? E eu acho isso, por si só, algo sintomático, porque significa que esse é o pensamento que existe dentro da sua companhia. Então, você não está ouvindo o seu colaborador júnior, porque você está achando que ele não sabe de nada. Você não está ouvindo o seu jovem, porque você acha que ele não sabe de nada. Então, é sintomático. Então, uma vez que a pessoa me traz pra dentro da companhia dela, ela já tá meio que se pré-qualificando como uma empresa que tem uma cultura um pouco mais participativa. Mas essa questão do etarismo pro lado mais jovem, a gente vivencia um pouquinho. Até porque eu sou uma pessoa LGBT, então também tem essa outra questão. Assim, não existe paz, né? Não existe paz. Sem paz pros condenados. Quem precisa de vocês hoje? Todo mundo, hein? Assim. Você fala, a empresa que precisa... O que é o gestor que está te ouvindo agora fala, putz, eu devo chamar ou não devo? Quem tiver com grande rotatividade de pessoas jovens ou dificuldade em desenvolver pessoas jovens. Se você não consegue fazer do seu júnior um bom pleno, se você não consegue fazer do seu estagiário um bom júnior,
se você não consegue recrutar essa galera de maneira sustentável, ou se esse pessoal entra e sai muito rápido do seu time. Se você tem esses gargalos, então a gente consegue chegar para ajudar você a amenizar ou então solucioná-los, né? Como a gente conseguiu comprovar com outros dos nossos clientes e com essas 1000 pessoas que a gente já treinou ao longo de um ano de companhia. Mas é assim, né? Os choques geracionais, eles existem, eles vão continuar existindo. Daqui a 15 anos vou ser eu e outros Gen Zs reclamando da geração alfa padrão. A pior geração sempre vai ser a próxima. O que a gente está fazendo é encurtar um pouquinho esse caminho. O que acontece? Você tem uma geração que ela causa problema, passam-se algumas décadas, essa geração ela ocupa os centros de poder, ela faz as mudanças estruturais. O que a gente está tentando fazer é encurtar esse caminho para que a mudança estrutural não dependa de eu esperar 30 anos para uma pessoa da Gen Z virar, então, um CEO, virar, então, a massa dos conselhos para começar a fazer alguma coisa, sendo que se a reivindicação ela é legítima, ela pode ser feita agora. Claro. Não tem para que a gente ficar sangrando e perdendo dinheiro por 30 anos por apreço. Né? E por que acontece isso, gente? Entra no pessoal da pessoa. Então, quando eu digo que o mercado de hoje foi formado pela galera boomer, Gen X e tal, o que a gente tá falando? É a galera que meio que lutou pela promulgação e implementação da CLT. Então, que diminuiu a carga horária de 48 para 44. E aí, quando a gente chega falando, mas eu quero diminuir de 44 para 40, o que eles... Ué, mas você tá fresco, hein? Eu já lutei pra você ter isso, você ainda quer... Eu já ralei a minha vida inteira com essa jornada, você quer mais fácil? Eu, sim. Porque a gente tá partindo de lugares diferentes. Então, percebam que, assim, a pauta, ela é exatamente a mesma. Mas como ela vem de cenários diferentes, gera essa frescura. Ninguém nunca curtiu pegar 3 horas de busão pra chegar no mercado, ninguém nunca curtiu o chefe abusivo, ninguém nunca curtiu nada disso que a Gen Z reivindica. Só que cresceu-se na carreira naturalizando isso. Então, quando alguém chega e, de fato, não admite, qual que é a percepção? Nossa, mas vocês querem tudo mole, você não sabe que isso é osso do ofício... Você não sabe que é assim que se cresce, eu cresci esse tempo todo desse jeito e você não quer? Exato, não quero. Não preciso. Não preciso. É uma pena que você tenha crescido dessa maneira. Não deveria ter sido assim. Mas eu não quero isso pra mim. E se agora a gente tá num ponto de mudança, por que você não pode ser a mudança? Se eu possuo caminhos possíveis... Porque não você, né? Exatamente. Você vai usufruir disso também. Claro. E é muito parecido com a discussão de quem defende a escala 6x1, né? Tipo, você vai ver que a sua produtividade vai ser maior com 5x2 ou com 4x3. E você fica insistindo. Eu tenho um amigo. Fazer a propaganda da B Comunica, você não precisa me pagar, Rodrigo. O Rodrigo é um dos sócios da B Comunica, ele é uma agência de comunicação de live marketing gigantesca, 70 funcionários, faz Fórmula 1, atende clubinho, atende uma cacetada de gente. E ele foi um dos primeiros empresários a implementar a 4x3 na agência dele. 4x3 com 2 dias home office. Então, assim, a galera tá de boa. Suave. E o que ele falou foi, a gente aumentou o tempo de permanência e a gente aumentou a produtividade aqui dentro. A gente, inclusive, aumentou a captação, porque os clientes acharam muito legal que a gente funcionasse nesse esquema e a gente conseguiu mais clientes por causa disso. Então, ele aumentou conversão, retenção, engajamento e produtividade, adotando a 4x3. Ele não teve um prejuízo. Um prejuízo adotando isso. Nenhum. Sem diminuir o salário da galera, porque ele conseguiu ganhar mais dinheiro fazendo isso. Exato. Portanto, olha que bizarro a gente tá discutindo a 6x1 quando existem modelos validados de 4x3. Sim. Doideira. Doideira. O cara lá do sindicato dos supermercados, né, falando que vai quebrar o mercado, a entrevista dele eu acho que foi antes de ontem, e eu vi um mercado grande na periferia ali de São Paulo, vou até falando do Public, que no dia do trabalho ele fechou. Ele colocou uma plaquinha, estamos fechados. Então, assim, o próprio mercado tá falando, o supermercado, falando de supermercado. Enquanto o líder tá falando que não funciona, o supermercado fala, não funciona, a gente consegue dar umas brechas assim. Eu acho que é legal falar, principalmente para quem tá nessas camadas de poder ali, gerente e tudo mais, que assim, uma hora, cara, você lutou também contra o sistema, né? Você repensou o sistema, não é possível que você tá vivendo 100% que seu pai e seu avô viveu, não é impossível. Então, dar esse espaço de discussão, de diálogo, é o mesmo que você fez lá atrás, eu acredito muito nisso. E outra, né? Para além disso também, pessoa qualificada, sabe que eu ia falando, sabe, né? Não tá tirando as coisas do Instituto Tirei. Eu ia falar isso, né? Você tá com quantos anos? Eu tenho 23. 23. O cara chegou aqui, derrubou um monte de dados científicos. Ciência existe, porra. E é para ser usado. Dados, pesquisa, matéria. O cara não tirou
Eu não ia falar do Fiofó, mas eu acabei falando do Fiofó, né? Ele tá aqui para mostrar Não são as vozes da minha cabeça. Ele tá aqui como empresário, como gestor, como educador também. Ombuds. Né? Assim, e detalhe, tá? Eu vou até trazer outra problemática. Muito obrigado pela propaganda, mas eu vou trazer outra problemática, que é o seguinte. A régua aumentou de tamanha maneira... Gente, eu tenho 23 anos. Para eu conseguir entrar nas empresas, com 23 anos, eu tenho graduação, mestrado e MBA. Então, para eu poder ter alguma credibilidade, teoricamente, eu não precisaria de tanto diploma nominal, mas é porque se você não empilha currículo, se você não empilha diploma capelo, você não é exatamente levado a sério. E é aquilo que eu voltei. A graduação, por si só, ela não te garante mais nada. A faculdade, ela te dá o direito de aprender alguma coisa no mercado. É isso que ela faz, porque ela é a peneira. Ela não te garante nada. Até porque sua primeira formação é jornalismo? Minha primeira formação é jornalismo, meu mestrado é em gestão de talentos e pessoas, e o meu MBA é em direção de negócios. Então, os caminhos, né? Tudo acaba se encontrando. Um pouco de RH, um pouco de ADM, um pouco de comunicação, e o meu técnico é engenharia mecatrônica. Uau. Por um surto. Por um surto. Quase a mesma coisa. Por um surto. Então aquilo, a régua, ela tá de fato muito mais alta. E existe esse problema até no recrutamento, em que a gente busca recrutar pessoas júniores com 3 anos de experiência. Ou seja, um recém-formado com 3 anos. Como que você vai recrutar uma pessoa que acabou de terminar de estudar com experiência? Você está encontrando muita dificuldade em formar os RHs? O RH nem tanto. Porque a gente falou muito dos donos, né? Mas o RH? O RH nem tanto, porque o RH... ele acaba sendo a pessoa que ela tá mais aberta, né? A área que tá mais aberta para essas discussões. Porque eles respiram gestão de pessoas, eles respiram modelos de trabalho. Então, o RH por si só, ele não é uma barreira. O que é uma barreira é que o RH atende alguém. Sim. O RH atende as áreas técnicas. Então, o RH, ele não é amiguinho dos colaboradores, ele é amigo da empresa. O RH, ele está ali para representar e fazer o que faz sentido para a empresa. Claro. E é o CFO que libera a verba do RH. Não é o diretor de RH, é o diretor financeiro. Então você tem que provar por A mais B que cada investimento que você faz traz algum retorno. E essa é a grande dor do RH. Então por que eu atrelo, por exemplo, as ações da minha empresa à diminuição de turnover, a ganho de produtividade, a ganho de engajamento, porque eu consigo transformar tudo isso em cifra, em dinheiros, para que o RH fale, esse investimento pode me trazer tanto. Diretor de dinheiros financeiro, posso colocar a verba? Porque o RH, ele tem stakeholders internos. Claro. Então, ele por si só não é exatamente uma barreira. São as áreas técnicas que não respiram o que ele respira, que tem um pouco mais de resistência para essa entrada, sabe? Mas com o RH eu nunca tive muito problema. Tá mais tranquilo. Faz sentido. Cara, uma mensagem... Nossa, porque agora vai parecer coisa de telejornal antigo. Uma mensagem agora para os diretores de empresa. Para os diretores de empresa? Ficou cafona de... Desculpa, mas pode mandar, desculpa. Uma mensagem para os diretores de empresa. Eu acho que reveja o que te colocou no seu lugar, sabe? Então, assim, tipo... revisite os caminhos que te fizeram ser diretores e se questione. É isso que você quer pro seu filho? Boa. Você quer o seu filho, não o seu colaborador, o seu filho, o Enzo. Você quer o Enzo trabalhando 10 horas por dia, você quer o Enzo pegando 3 horas de busão, você quer o Enzo com o chefe gritando na orelha dele, você se sentiria confortável com o seu filho nessa posição? Acho que revisite isso. E também um recado para as pessoas que estão na base. Exato, para as pessoas que estão jovens, para a Gen Z, para os meus pares. Busque entender um pouquinho da dinâmica corporativa, porque não dá pra gente se impor em tudo, tá? Então, não vai ser 100% o nosso jeito, vai acabar sendo o meio do caminho entre 8 e 80. E a gente tem que entender aonde você se capacita e o que você exige. Não abra mão de direitos fundamentais, não entre em esquemas predatórios, entretanto, capacite-se o suficiente para que você possa galgar coisas melhores. Se você faz o mesmo, você não deveria exigir mais. Perfeito. É uma base isso. Perfeito. Eu vou completar, porque eu fui muito radical durante a juventude, assim, eu entendi que eu tinha que aprender a jogar o jogo para poder ganhar dentro do jogo. Não adiantava impor um jogo novo. Nossa, que analogia bonitinha. Work smart, play hard. Então, tipo...
trabalhar duro, puta, não gosto. Eu adoro gente preguiçosa. Eu só contrato gente preguiçosa. Que a pessoa preguiçosa... Eu tenho que te cortar. O pessoal tá ali, sabe? Eu falo, gente, eu sou preguiçoso. Porque eu sou um preguiçoso que gosta de fazer uma vez só, não gosto de fazer 2 vezes. Eu sou preguiçoso, eu gosto de fazer coisa assim, eu quero ter tempo pra mim. Não, nem isso. Eu tô copiando dele, viu, gente? Eu só contrato fornecedor preguiçoso, porque o fornecedor preguiçoso, ele vai achar o jeito mais rápido de fazer o que eu preciso. Ele vai achar o jeito de menos esforço pra fazer o que eu preciso. É dessa galera que eu quero. E vai fazer uma vez só. Exato. Então, tipo, o meu time, ele não tá CLT no momento porque a gente é uma empresa em construção, mas ele é um PJ de verdade. Então, assim, se ele quiser me entregar o que ele tem que me entregar 4 horas da manhã, que entregue. Se ele quiser me entregar 2 vezes por semana, desde que seja dentro do prazo, ele faz o que ele quiser, ele tem o contratinho dele, faz do seu jeito. Se você puder fazer da maneira mais preguiçosa possível, mas me entregando com alguma qualidade, porra, encurta o processo da maneira que você achar viável, me entregue com a qualidade que eu preciso no prazo que eu preciso. Não me interessa como você faz isso. Não me interessa nem um pouquinho. É importante explicar esse negócio da preguiça, assim, ele falou do mínimo de qualidade para não fazer 2 vezes. Aí não é ser preguiçoso, é ser burro, porque você vai ter mais trabalho fazendo 2 vezes. Então, exato, feito na primeira e vai curtir a vida. É isso. Exato. Não me importa como. Tá feito. Adoro gente preguiçosa. Eu sou um preguiçoso. Mentira, isso eu não vou colocar no corte. Isso não cai bem. Nosso tempo tá estourando ali, mas ainda vou fazer mais uma pergunta para deixar os editores mais doidos ali. Manda. Quando você tava na graduação, tudo bem, a gente nunca projeta futuro, eu ia fazer uma pergunta que eu mesmo nunca fiz. Mas o de 23, se ele olha pro de 16, o que ele fala? Cara, o de 16 tava fazendo mecatrônica, né? Tipo, minha primeira opção de carreira era neurotecnologia. Eu queria fazer, tipo, robozinhos pra atuar com neurociência. Mudou um pouquinho. Só um pouco. Eu sou uma pessoa de exatas, assim, tipo, eu tô aqui, eu me considero uma pessoa de exatas. Eu gosto muito do número, eu gosto muito de matemática, exato. Eu gosto muito de números, dados, gosto muito. Mas eu entendi que a minha maior aptidão era falar e escrever. Por isso que eu fui pro jornalismo. Sou bom de falar com pessoas, de escrever com pessoas, de pegar um palco, jornalismo. Beleza. Mas, assim, vê-se que não existe mais projeção de futuro pra Gen Z. Eu acho interessante a gente ter, não projete a sua carreira. Eu tentei projetar a minha, eu tô na minha 3ª transição. Já. Então, você pega as minhas 3 formações, foram em áreas completamente diferentes. Eu me formei em jornalismo, atuei um pouco em redação. Depois eu fui pra publicidade. Da publicidade eu fui pro marketing. Do marketing eu tô na RH. Você entendeu? Tipo... E do RH eu tô empreendendo. E sabe-se lá onde você vai estar daqui a alguns anos. Exato. Eu fui do estagiário pro PJ, pro CLT, pra empresa de novo. Então, assim, eu tenho 5 anos de carreira. 7, vai. Comecei com 16. Então, tipo, é pouco tempo. E 3 transições de carreira. Então, a linearidade, ela não existe mais. O que eu recomendo pra galera que tá, tipo, começando a fazer uma faculdade é escolha uma faculdade que te dê o maior arcabouço de práticas possíveis. Então, porque você vai fazer faculdade. Com certeza. Porque você é peneira, se você não fez a faculdade, você nem tem emprego. Então, tipo, você tem que pegar o curso que te dá a maior amplitude de ações. Então, jornalismo, por exemplo. No jornalismo, você consegue atuar em redação, em TV, em publicidade, em marketing, em assessoria de imprensa. Você tem muitas vertentes para atuar que não necessariamente estão dentro da produção de conteúdo. Então ele tem um arcabouço teórico bastante grande. Agora, e aí sim você consegue fazer transições de carreira mais facilmente. Então ela é uma área menos restritiva. Agora, se eu faço, por exemplo, uma engenharia mecânica, eu vou atuar. Eu trabalhei no metalúrgica. Então, Lula. Então, tipo, você vai atuar com engenharia mecânica. Você precisa fazer todo um outro processo formativo para poder fazer uma transição de carreira. Então, se você é uma pessoa que busca uma carreira um pouco mais fluida, faça cursos que te deem uma base teórica maior para que você enverede para outros lugares. Aí eu acho show de bola. Maravilhoso. Eric, só vou agradecer. Demais. Suas redes aí, manda aí para o pessoal que quer te encontrar, quer ser uma crias. Eric Salles no LinkedIn, Eric com CK, Salles com L só, tem a bandeirinha LGBT do lado e eu pareço o velho da van na foto, não tem erro. É que eu tô de camiseta amarela e fundo verde, entendeu? Só faltou o PIN do Brasil e a calvície. E no Instagram, Eric Salles, com S e um Z
no final. É isso. Maravilhoso. Obrigado, cara. Foi assim. Nós não fomos. A brincadeira do Nem Fui Pra Aula é que a gente veio aqui pra aprender. E hoje a gente aprendeu pra cá. Que aula, hein? E ó, vou enfatizar. Eu tenho 50, vou fazer 50 anos, um rapaz de 23 chegou aqui e deu uma aula do caramba. Então, deem ouvido sim. Eu tenho gente sentado ali que vem e ensina coisa todo dia. É bom estar do lado de gente que ensina pra gente aprender. E se você quiser aprender mais, os contatos desse rapaz tá aqui embaixo, tá tudo aqui. E nós dizemos tchau. Tchau.